Deixa eu adivinhar. Você é aquele para que todo mundo liga quando tem problema. Aquele que sempre diz sim para tudo. É aquele profissional que tem mais demandas do que consegue aguentar. E, ao final do dia, quando encosta a cabeça no travesseiro, sabe que simplesmente cuidou de todo mundo, menos de si mesmo. Prazer, meu nome é Gustavo Ian, sou mentor de desenvolvimento pessoal, especialista em neurociência do comportamento, e nesse vídeo nós falaremos sobre a epidemia de querer agradar todo mundo, limites e como colocá-los. Olha, todo mundo, quando a gente fala em limites, pensa que limites é um ato de afastamento, quando na verdade é um ato de amor próprio. É um ato, na verdade, de priorização. É justamente aqui que você estabelece o que é prioridade na sua vida. E para isso, nós precisamos nos encontrar com a pessoa mais importante, você mesmo. Olhar-se no espelho é um exercício que deve ser diário. Entender aquilo que faz sentido, aquilo que de fato te transforma naquilo que você quer ser, é um exercício que você deve fazer diariamente ao olhar para o espelho. Colocar os outros em segundo lugar não é um ato de desagradar ao outro, e sim um ato de amor próprio. Não é sobre colocar o outro na geladeira, e sim sobre cruzar um caminho que determina um limite, uma linha imaginária, de onde você termina para que o outro comece. Assim são os limites. Os limites saudáveis são aqueles que nós literalmente temos clareza. Aquilo que nós sabemos que de fato vai nos fazer progredir ou até mesmo nos fazer regredir. Em segundo lugar, todo limite precisa ser comunicado de forma clara. Ninguém sabe quais são os seus limites se você não comunicar. Até um bebê, quando está com fome, chora. Por que você não se comunica? Por que você não fala, olha, o fardo está pesado para mim. Olha, realmente isso não faz sentido para mim nesse momento. Talvez seja interessante você passar essa demanda depois ou para outra pessoa. Talvez eu não seja a pessoa que vai conseguir te entregar isso em tempo hábil. É tão simples, mas às vezes nós temos medo de comunicar e desagradar ao outro. A neurociência explica que um cérebro que tem ausência de limites normalmente está sobrecarregado. Você está ali o tempo inteiro com o seu sistema de luta ou fuga ativado, como se algo fosse acontecer. E então você fica ansioso. Perceba que normalmente as pessoas que não sabem impor limites, elas têm dificuldade em se colocar no presente, porque elas pensam em várias formas de tentar prever o futuro e muitas das vezes aquilo que elas pensam não acontece. Eu sei que é um exercício e um treinamento que você tem que fazer. Lá atrás, nós tínhamos uma capacidade limitada de falar sobre limites de formas saudáveis. Mas hoje, eu estou querendo aqui nesse vídeo te apresentar uma fórmula simples de como impor limites de forma saudável. Vamos lá! Em primeiro lugar, você precisa saber aquilo que é prioridade para você. Comece com os seus valores. O que é valor para você? A sua família? Você? Tempo de qualidade? Respeito? Verdade? O que é importante para você? Comece respondendo essa pergunta de forma clara e objetiva. A partir daí, é simples. É você comunicar os teus limites de forma estratégica. Lembre-se, toda comunicação precisa ser estratégica. Não adianta eu querer comunicar na minha linguagem. Eu preciso comunicar da forma que o outro entende. Lógico, você vai levar em consideração o contexto, afinal de contas você não fala com o seu chefe da mesma forma que você fala com o seu filho. E esses limites
E essas comunicações precisam ser explicadas de formas diferentes e de formas assertivas, impondo respeito e principalmente deixando claro quais são os seus principais valores. Mas Gustavo, eu já comuniquei os meus limites e ainda assim as pessoas insistem em querer invadir o meu espaço. Olha, para isso você vai precisar de consistência. Lembre-se, não é de uma hora para outra que as pessoas vão entender que você agora tem limites saudáveis. Mesmo você comunicando, as pessoas vão tentar ultrapassar os seus limites algumas vezes. E para isso você vai precisar treiná-las também a como responder aquilo que você tem estabelecido como limites na sua vida. Um exercício simples que eu gosto de brincar com os meus alunos é: você vai primeiro estabelecer aquilo que você quer com clareza, quais são os seus valores. Depois você vai estabelecer limites emocionais. Vou dar um exemplo de uma situação prática. Hoje, se alguém começa a falar alto comigo, eu simplesmente recuo e paro a conversa. A pessoa já entende que ela precisa abaixar o tom e somente a partir daí eu continuo a conversa. Do contrário, esse é um limite que ela não ultrapassa. Eu simplesmente a ignoro enquanto ela estiver falando em um tom exacerbado. Entende a diferença? Isso é um limite emocional que eu tenho, que eu treinei por muito tempo. E olha, um outro limite que também pode ser um limite físico é você simplesmente sair da sala. Isso é um limite físico que, dependendo da situação, é um limite extremamente eficaz. O importante é que você precisa entender quais são os seus valores. Se o meu valor é respeito, naturalmente eu não aceito que as pessoas me desrespeitem, porque eu também não as trato com desrespeito. Isso é um limite emocional meu e que aí é um exemplo que você pode levar para o seu lado. Se a sua família, por exemplo, está em risco, um limite emocional é você entrar para proteger a sua família. Você parar exatamente aquilo que você está fazendo e comunicar: cara, eu não aceito você falar assim da minha família. Um limite físico disso é caso algum filho seu tenha sofrido alguma agressão, por exemplo, você simplesmente pausar tudo que você está fazendo e estabelecer um limite. Olha, você a partir de agora não toca mais no meu filho. Eu não aceito você fazer isso com essa criança e você vai pagar pelo que você fez. Isso, logicamente, que é uma mensagem muito dura, mas estabelece claramente aquilo que você quer falar. Não existe ninguém que sai de uma conversa dessa de forma amigável, né? Então é importante que você preze pelo respeito na tua comunicação dos teus limites. Eu aproveitei para dar aqui 2 exemplos, um pouco mais leve e o outro um pouquinho mais quente, vamos colocar dessa forma, para que você entenda que eu posso agir de forma branda, a depender do limite, e eu posso também, a depender da situação e do contexto, agir de uma forma mais dura, mais incisiva e ainda assim ser respeitoso. E se você curtiu esse vídeo, lembre-se de se inscrever no canal. Menos caos e mais comando. Ei, Gustavo, tu chegou com visão, mostrou que juntos mudamos a direção.